Oiê! Hoje é quarta e é dia de finanças. Então, hoje a gente vai aprender um pouquinho, o primeiro, né, vídeo vai ser sobre a base das finanças. Então, a gente vai aprender um pouquinho o que é essa base, né, tá bom? Então, vamos aprender. Então, a base, das finanças, eu separei em dois, que digamos, em dois grupos, tá? Existem aquelas pessoas que são CLT, né, que tem carteira assinada, e tem as pessoas que são autônomas, né? Então elas trabalham para elas, né? Então existe uma diferença entre um e outro. Então, se você é CLT, né, você é registrado, fica mais fácil do que uma pessoa autônoma. Então, vamos começar pelo CLT. Então, o que eu vou precisar de vocês nas aulas de quarta-feira seria um caderninho. Por quê? Para que vocês possam anotar o que vai ser passado aqui, para depois vocês só visitar, né, o caderninho de vocês e ver as coisas que vocês estão fazendo ou não. Então, primeiro, como eu falei, a gente vai falar um pouquinho sobre as pessoas que trabalham com carteira assinada. Então, com carteira assinada é bem mais fácil de você saber quanto você ganha. Então, a primeira coisa que vocês precisam saber, a base assim das finanças, é saber o quanto você ganha. Então, a pessoa, né, que trabalha registrado, ela tem o olerite, né? E lá no olerite tem um valor líquido, né? Então, não vai ser do valor bruto, né? Você vai pegar do valor líquido. Líquido é aquilo que você recebe, cai na sua conta todos os meses. Dali é que a gente vai trabalhar, tá bom? Já para pessoa autônoma, né? Pessoas que trabalham sem registro, que trabalham para elas mesmas por conta, né? Como fala, já é um pouquinho mais difícil saber quanto ganha. Mas a gente pode fazer uma base. Então, por exemplo, igual eu coloquei aqui, o autônomo ele tem que fazer uma base de gasto da sua matéria-prima, né? E se você paga salário para alguém. Então, vamos supor, você é autônomo e você não tem como você saber assim ao certo quanto você ganha. Então, o que você vai fazer? Você vai ver o custo da sua produção, do que você faz. Vamos supor que você faz bolo. Então, você vai lá, vai somar o valor da farinha, do leite e tal, tudo que usa para fazer o bolo, certo? Vamos supor que lá, depois que você somou tudo, deu uns 20 reais. É só uma suposição, tá bom? Beleza, então você sabe que para fazer o bolo, você gasta 20 reais, certo? Só que aí você vende o bolo por 50 reais, que digamos. Então, vai sobrar 30, certo? Aí você vai falar, Jéssica, então esse é meu lucro, esse eu pego como salário. O ideal é que a pessoa que é autônoma, ela trabalha assim. Ela tira o dinheiro da obra-prima, né? Por exemplo, vamos supor que ela vendeu, igual eu falei, o bolo por 50 reais. Ela vai tirar os 20 reais, que é do custo do bolo, né? Pra fazer o bolo, e vai sobrar os 30. Sim, seria correto ela pegar 30 reais pra ela, porque é o lucro. Sim. Então, você vai colocar. Então, de cada bolo, eu tenho 30 reais de lucros, certo? E aí, você vai somar. Aí, eu vendo, sei lá, 20 bolos no mês. Então, 20 bolos vezes 30, que é o seu lucro. E aí, a gente vai trabalhar algumas coisas desse valor do seu lucro. Mas isso vai ser um pouquinho mais pra frente. Então, vocês conseguirem entender? CLT, ele tem um valor líquido lá, que fica bem mais fácil de você saber quanto você ganha. E o autônomo, ele vai ter que fazer vai ter que trabalhar um pouquinho mais, né? Vai precisar saber quanto que ele gasta com o produto que ele trabalha, né? Que ele vende, para saber quanto que ele ganha de lucro base aí, tá bom? Então, como eu falei, o que vocês primeiro precisam saber para começar a ter uma vida financeira estruturada, vocês precisam saber quanto você ganha, certo? Então, agora que a gente já descobriu, quem é CLT, tá lá o valor líquido, então já sei quanto que eu ganho. Quem é autônomo vai pegar o valor do seu produto, separar e ver quanto com que é o valor que você vende e o que tá sobrando. Então, esse seria seu lucro, certo? Beleza, então a gente já entendeu até aqui. Então, a primeira coisa, como eu falei, saber quanto que a gente ganha. Peraí.
Então, agora que a gente sabe quanto que a gente ganha, agora sim a gente vai ver quanto a gente gasta. Então, vocês já pararam para pensar quantas coisas vocês gastam? O que que vocês... Quais são os seus gastos? Então, a primeira coisa que vocês vão anotar aí no caderninho de vocês ou no papel, se vocês não quiserem acompanhar em caderninho, pode ser qualquer papel. Vocês vão anotar o que vocês gastam. Então, vamos lá. A gente vai separar esses gastos por gastos essenciais e gastos variáveis, tá? Então, o primeiro, os gastos fixos, né? Então, que seriam os essenciais. É água, é luz, internet não. É água, é luz, o que eu posso dizer? A compra do mês, se você paga condomínio, o gás, e aí você vai colocando tudo que é fixo. São coisas essenciais que você precisa, certo? Colocou tudo isso no papel de um lado, uma coluna, faz uma coluna assim, coloca essenciais. Então, coloca lá, água, luz, e vai colocando tudo que é essencial para você, tá bom? Beleza. Fazendo isso, vocês vão para os gastos variáveis. Ah, Jéssica, o que seriam esses gastos variáveis? Seria internet, apesar que a internet ela acaba sendo um valor fixo, né? Mas não é tão essencial. Mas a gente vai colocar ela no fixo, tá bom? Para ficar mais fácil. Então, roupa, se você é daquela pessoa que gosta de comprar roupa todo mês, né? Então, roupas, sapatos, se você gosta, né? O que mais pode ser variável? Todas as coisas que vocês não compram diariamente. Então, por exemplo, um lazer. Ah, eu gosto de passear, Jéssica, eu gosto de ir no shopping. Então, eu vou separar um valorzinho lá pro shopping. Ah, eu gosto de, sei lá, comprar livros. Eu vou separar um dinheirinho lá pro livros. Então, assim, são coisas que vocês não compram diariamente e que é necessário, tá bom? Então, fez lá a coluna variáveis. Então, faz assim lá no caderninho a coluna. Então, desse lado vai pôr os fixos, né? Que são os essenciais. E desse lado você vai colocar os variáveis. São contas que não, assim, não precisa necessariamente, sabe, todo mês. Então, vocês vão colocar desse lado. Então, hoje seria mais isso. Vocês saber, primeira coisa, quanto vocês ganham. E segundo, fazer os gastos. Então, essa vai ser a primeira aula, né? Para ficar mais fácil para vocês fazerem, né? Para não ter que colocar muita coisa em cima. Então, primeira coisa que vocês vão fazer é saber o quanto vocês ganham. E depois vocês vão ver quanto vocês gastam. E aí vocês vão ter lá. Vamos supor que eu ganhe R$1.500. Vamos supor. Ganho R$1.500, mas eu gasto lá, eu vi nas minhas contas lá, tudo que eu gasto R$1.550. Ai, Jéssica, mas aí não tá, aí tá passando. E agora, o que eu faço? Aí é o que a gente vai aprender conforme vai passando o tempo. A gente pode fazer ou renda extra, tá? Ou diminuir aí o nosso nível de vida. Porque a gente não pode gastar mais do que a gente ganha. Então, a gente precisa entender isso. Eu ganho R$1.500, eu preciso... Se eu não, tipo assim, eu não tô satisfeito com o que eu ganho, eu preciso trabalhar mais. Entendeu? Fazer uma renda extra ou diminuir o meu custo de vida. Ah, não, Jéssica, eu já diminui tudo que eu podia diminuir. Então, a única coisa que você vai precisar fazer é uma renda extra, para que você consiga suprir a sua necessidade do mês, tá bom? Mas isso vai ser um vídeo que a gente vai falar nos próximos vídeos, tá bom? Então, hoje seria mais isso mesmo, a base financeira. Primeiro, como eu falei, saber quanto ganha. Uau, já sabe quanto ganha? Vamos lá para saber quanto você gasta, né? O que você gasta. E aí vocês somem e na próxima aula, na quarta-feira, a gente vai aprender um pouquinho mais, tá bom? Beijos!